Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial aqui, CRUD com Laravel. Eu parei aqui na parte 6, criando a tabela do banco de dados MySQL, e agora nós vamos então criar um formulário para adicionar, persistir aí um registro nessa tabela do banco de dados que nós criamos. Então vou abrir aqui o VS Code. Eu já tenho aberto aqui algumas pastas. Vou lá em File, New Window, nova janela. Vou abrir uma em branco. Vou clicar ali, não vou salvar. Beleza. Então agora eu vou abrir a pasta do projeto. Eu vou lá em File, Open Folder. Achar aqui a pasta do projeto. Documentos, projetos, CRUD Laravel. Carregou o VS Code. Eu vou fechar aqui essa página de bem-vindo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma rota. Então aqui no Laravel eu vou na pasta routes e vou abrir esse arquivo web.php, que é ele que controla as rotas do Laravel. Então aqui eu tenho esse out aqui, está apresentando um erro, o VS Code está retornando aqui uma indicação de erro, que está falando que não está tipo não definido, não está reconhecendo essa classe aqui. Porém ele executa, Mas eu vou importar ela aqui, só digitar alt, que o VS Code, ele já vai me trazer o caminho aqui, Vou dar um tab, aí ele preencheu ali, Pode ver que sumiu aquela indicação de erro. Vou salvar, beleza. Então aqui eu vou digitar, vou copiar igual essa rota aqui, Estou definindo uma rota e estou aqui nesse caso ele está uma rota na raiz, da aplicação. Então seria a página principal. Ele está retornando uma view, chamada welcome. No caso, na nossa rota aqui, para a gente testar, eu vou só dar um comando echo para ele imprimir um texto, ali no navegador. Então vou digitar aqui, route, get, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro do parênteses eu vou colocar aspa simples, pode ser aspa dupla, mas eu vou fazer como está aqui nos exemplos aqui nas rotas do Laravel, colocar aspa simples, barra invertida não, barra normal, e vou digitar aqui create colaboradores. Vou pôr vírgula, declarar uma função anônima, declarar uma função anônima porque ela não tem um nome, então function, abre e fecha parênteses, abro e fecho a chave, e aí aqui eu vou passar um comando echo do PHP para imprimir para mim um string, uma palavra aqui, uma frase. Vamos colocar aqui, formulário de cadastro de colaboradores, ponto e vírgula, e salvo. Então aqui eu já declarei uma rota, Então vamos abrir aqui o view, terminal. Deixa eu ver se o MySQL está startado. MySQL menos U root. Então MySQL menos U de usuário root menos P para ele solicitar o password, a senha, E dou enter. A senha aqui do meu MySQL no localhost aqui é admin. Vou dar enter. Então ele está startado aqui o MySQL, está funcionando.
que eu defini para ele não startar automaticamente. O que ele faz? Ele não inicia o MySQL quando eu ligo o Windows. Então eu tenho que ir lá em serviços e iniciar ele, né? Eu faço isso para não ficar consumindo recurso aí desnecessário do sistema, né? Caso vocês tenham interesse de fazer o mesmo, vai aqui em pesquisa, serviços. Então aqui, ó, serviços. Vou clicar aqui e digitar a letra M. E aí vamos procurar aqui MySQL. Ó. Então esse é o serviço do MySQL. Eu defini ele como manual, tá vendo aqui, ó? Tipo de inicialização manual. Então se eu clicar o botão direito, vou lá em propriedades. No de vocês provavelmente vai estar automático, que é assim que ele fica quando a gente instala e configura o MySQL no Windows. Então eu fui lá e mudei para manual, dei OK. E aí o que acontece? Ele, quando o sistema inicializa, deixa eu parar ele aqui, ó. Ele não vai iniciar automaticamente, né? Então, aí quando eu vou utilizar aqui o MySQL, eu tenho que startar ele. O que acontece? Se eu tentar usar o MySQL, ó, deu o comando de novo, né? MySQL -u root -p sem admin, e aí ele vai retornar uma mensagem de erro. Ó, por quê? Porque ele não está startado. Então aí eu vou lá, serviços, clico aqui, vou lá na letra M, MySQL, iniciar. Então eu tenho, toda vez que eu vou utilizar ele, eu tenho que estar startando ele manualmente aqui. Fecho. Agora sim, ele vai iniciar, né? Eu vou conseguir logar nele aqui, porque ele foi inicializado, né? Foi startado aí o MySQL. Vou dar um exit. Beleza, vou dar um CLS para limpar aqui. Então, startado o MySQL. Vou dar um PHP artisan serve, para inicializar o servidor de desenvolvimento do Laravel. E vamos dar Enter. Beleza, vou clicar no X aqui para ocultar o meu terminal. E aí eu vou entrar com essa rota aqui, tá? Então vou abrir aqui o navegador. Localhost, porta 8000, Enter. O que ele vai fazer? Ele vai carregar aqui a rota raiz, né? Que é essa view aqui, ó, welcome. Ele está trazendo essa view aqui. As views, né, ou visualizações aí do Laravel, elas ficam aqui, ó, na pasta resource, views, e aí eu tenho aqui, ó, welcome.blade.php. Então, essa view aqui, ó, welcome, que seria o nome antes do .blade aqui, que você declara aqui nesse método view aqui, para ele carregar. Então a gente abre aqui é o conteúdo da página inicial, tá? Então agora nós vamos acessar a rota que nós criamos, que ele simplesmente vai imprimir lá, vai rodar aqui o echo para imprimir esse texto aqui. Então vem aqui, /create -colaboradores, Enter. Então, lá, formulário de cadastro de colaboradores. Ó, vou aumentar aqui, dar um zoom. Então, beleza? Deixa eu voltar ao normal. Aqui também eu poderia estar inserindo um HTML. Ó. Vou jogar aqui, ó, H1. Abrir aqui a tag H1, né, de título 1. E vou fechar aqui, /H1. A tag de fechamento. E a gente salva, vai lá, atualiza a página. Então agora ele me voltou o HTML aí, o título 1, né? Ó. Se eu clicar o botão direito aqui e ir lá em inspecionar, eu posso ver o código aqui, ó. Deixa eu fechar esse console aqui. Então aqui, ó, tá vendo? Ele me retornou lá, H1, formulário de cadastro de colaboradores, o título 1.
o código que eu retornei ali com o comando echo. Então agora nós vamos criar a nossa view, onde nós vamos inserir o código aí para exibir o formulário para cadastro de colaboradores, né? O nosso create. Então, vamos aqui no Resource View, clico o botão direito, New File, vou digitar o nome lá, create colaboradores.blade.php. Então sempre na view aqui, .blade.php. Porque o Laravel ele usa o Blade, né? Um mecanismo para você criar templates, suas páginas aí para serem visualizadas. Caso vocês queiram saber mais sobre o Blade, pode estar acessando a página da documentação do Laravel. Aqui, ó, Laravel. Então aqui, ó, Laravel, Get Started. E aqui no Search a gente põe Blade. Ó, Blade Templates. Então, Blade Templates. E aqui tem falando sobre o Blade, aí, né, uma introdução. Está em inglês o conteúdo. A gente pode clicar o direito aqui, traduzir para português. Só a palavra Blade, que às vezes ele pode retornar. Vamos aqui, olha lá, ó, lâmina, né? Então, modelos de lâmina. O Blade, a tradução de Blade é lâmina. Então aqui ele manteve o original Blade, né? Então, Blade é um mecanismo de template simples, mas poderoso que está incluso no Laravel. Ao contrário de alguns mecanismos de template PHP, o Blade não restringe de usar o código PHP simples em seus templates. Na verdade, todos os templates Blades são compilados em código PHP simples, armazenados em um cache até serem modificados. O que significa que o Blade adiciona essencialmente zero overhead ao seu aplicativo. Os arquivos de template do Blade usam a .blade.php, a extensão .blade.php de arquivos e são normalmente armazenados em resource views, no diretório, né, resource views. É que ele muda aqui a disposição porque nós traduzimos para o português, tá? Então ele vai dando um exemplo aqui, ó, como nós fizemos lá, vimos, né, no caso do welcome, declarando direto na rota lá, ele puxando lá o template. Então aqui na documentação do Laravel você pode aprender mais a respeito, tá? Deixa eu voltar aqui o idioma original. Também no ChatGPT. Se você vir aqui no ChatGPT, já estou logado. Então, se você perguntar aqui o que é o Blade do Laravel, e aí ele vai te retornar lá explicando sobre o Blade, te mostrando alguns exemplos, né, de código aqui, como é que ele funciona. Então, assim, o Blade ele tem algumas diretivas, né, que começa com arroba. Aí nós vamos criando a nossa página lá do Create, depois do Edit, né, e as demais. E aí a gente vai falando a respeito, tá? Então, se quiser se aprofundar, pode usar tanto a documentação do Laravel quanto o ChatGPT ou o Gemini, né? Para programação, eu prefiro o ChatGPT, né, que é uma documentação viva. Eu acho a programação ele melhor que o Gemini. Mas o Gemini também traz bastante conteúdo lá. Então aqui, ó, diretivas Blade. O Blade tem diretivas especiais que ajudam a tornar o código mais legível. Algumas das principais são, ó lá, @if, @else, controle condicional, né? Laços de repetição, incluir outras views, gerar automaticamente o token CSRF para formulários seguros. Então tem essas diretrizes dele que começa com arroba. Ele tem um escape automático, né? O Blade automaticamente escapa as variáveis para evitar ataque XSS, Cross-Site Scripting, mas também permite imprimir valores não escapados, se for necessário. Então aqui é escapado
você põe entre chave dupla, né? A variável, ele vai trazer o conteúdo dessa variável. E não escapado, você abre lá a chave, né? Coloca exclamação, exclamação no início, no final e a variável no meio. O que acontece? Dessa forma aqui, se você tiver um conteúdo HTML, ele vai entender, vai processar, né, aquele conteúdo HTML. Se você não fizer isso, ele vai trazer aquele, por exemplo, uma tag HTML, ele vai entender que é uma string, então ele vai imprimir como string, né? Depois eu mostro isso daí na prática, tá bom? Então só para conhecimento, a forma que vocês podem estar estudando e aprendendo mais sobre o assunto. Então aqui nós temos criamos nosso arquivo aqui de view, tá? Então agora eu vou só colocar aqui, então, ó, H1 formulário de cadastro de colaboradores. E embaixo aqui eu vou pôr um P, parágrafo. Utilize este formulário para inserir para cadastrar os colaboradores no sistema. Só para diferenciar com o que eu incluí lá o texto, né? Aqui. Então agora nós vamos apagar isso aqui e vamos retornar aquela view, né? Então o nome da view é sempre o que tiver antecedendo o ponto aqui do Blade, tá? Então no nosso caso, return view, chamo a função método view, abro aqui aspas simples e digito o nome da nossa view, que é create hífen colaboradores, ponto e vírgula, salvo. E agora vamos lá na nossa página e vamos atualizar ela. Vou fechar aqui, deixa o inspecionador aberto, atualizar. Então aqui, ó, formulário de cadastro de colaboradores, utilize esse formulário para cadastrar os colaboradores no sistema. Então aí ele retornou o H1 e o parágrafo aqui, tá vendo? Conforme a gente digitou aqui. Então aqui, se a gente for observar, vou abrir o Home aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, tem uma diretiva chamada extends, ou seja, ela vai estender, né? Ela vai trazer um conteúdo aqui para nossa view. No caso, na view home, ele está trazendo um layout, que é a pasta .app. Então aqui na view nós temos layouts, app.blade. Então essa vai ser a template principal, tá? Então ali a gente define ali o HTML, define ali a barra de menu e o conteúdo da view eu quero jogar dentro dessa tag principal aqui, ó, tag main, tá vendo? Aí eu uso essa diretiva @yield. Então vamos lá. Estamos na home, vamos fazer igual aqui, tá? Ó, @extend. Só para vocês entenderem, eu vou utilizar o exemplo que ele deu aqui no chat GPT, tá? Então aqui, ó, ele está trazendo aqui, ó, explicando, né? Aqui estão algumas características principais do Blade, ó. A herança de layouts. Você pode criar um layout base, né? Por exemplo, um cabeçalho e um rodapé, e depois estender esse layout em outras views. Isso facilita a reutilização de código. Então vou usar esse exemplo aqui, ó. Vou criar uma view que vai servir de base, né? Vai ser a principal ali. Dentro de layouts, vou clicar o botão direito, new file, vou colocar aqui app2, por exemplo, .blade.php. Mas pode ser qualquer outro nome, tá?
Vamos colocar aqui, vou mudar aqui, ó. Principal. Pronto. Só para diferenciar, né? Não há necessidade de ser app. Pode ser qualquer nome aqui. Então aqui vai ser a nosso layout base, né? Então, vou pegar o exemplo aqui, ó. Ele está jogando um HTML simples. Vamos abrir aqui, ó. HTML5 aqui, ó. O VS Code ele já traz para você, ó. Ele já monta ali o HTML, tá? Então eu vou mudar aqui para pt.br, o idioma. Aqui ele já está definido o char7 e o TF8, né? Aqui ele está definido a meta name view port, que ela vai, quando você abre no dispositivo móvel, ele ajusta ali a página, né? E aqui é uma configuração para compatibilidade com o Edge da Microsoft, o navegador Edge da Microsoft. O título da nossa página, né? Eu vou colocar aqui CRUD Laravel, tá bom? E aqui o conteúdo, tá? Vamos voltar aqui, ó. Olha, até que interessante que ele permite você estar puxando o título, né, dependendo da página que você carregar. Depois nós vamos aplicar isso aqui. O importante é isso daqui, ó, @yield_content, tá? Vamos voltar aqui, @yield_content, que é conteúdo, né? Não precisa ser content, né? Isso daqui é conteúdo em inglês, né? Eu vou colocar então conteúdo, tá? Só pra gente conteúdo, ver que não há necessidade de pôr content. Qualquer texto que você colocar aqui, só precisa na tua view você colocar igual, tá? Então vou colocar conteúdo, tá? Então aqui, essa é a nossa view, né, do nosso formulário, e essa é a view da template base, né? Então aqui está a estrutura HTML, o conteúdo da view create colaboradores, eu quero carregar aqui, dentro de body, tá? Então agora sim eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu lembrar agora como é que tá. Extends, ó, @extends. E aí sim eu vou pôr o nome da pasta, né? Layout.principal, que é o nome da view, né? Ó. Então a pasta layouts, ponto, e o nome da view que é principal. Beleza. E agora eu vou colocar o conteúdo. O conteúdo tem que abrir uma section. E aí eu vou por aqui, ó, conteúdo. E aqui não precisa de ponto e vírgula, tá? @end section. Então, entre as seções aqui, esse section, né? Eu vou inserir o conteúdo. Estou definindo aqui o nome conteúdo, que vai ser carregado aqui no yield conteúdo. Então, voltando aqui. Beleza, ó, conteúdo. E aí, nós vamos colocar aqui H1 teste, só para a gente visualizar lá. Ok? Então defini a principal, o título é CRUD Laravel e vamos testar ali a nossa página. Vou atualizar. Olha, ele deu algum erro, layout principal not found. Por que ele deu erro? Layouts. Eu esqueci de pôr o S aqui, ó. Layouts. Beleza. Atualizar. Tá lá, ó, teste. Eu deixei um ponto e vírgula em algum lugar aqui ou aqui. Principal. Aqui, ó. É costume do PHP, né? Pôr ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula ali nas ViewBlade. Então, ó, teste, tá vendo? Então aí, ó,
ele carregou o conteúdo HTML daquele view principal, né, do template base, o principal aqui, e o conteúdo da minha view ele trouxe aqui, ó, tá vendo? Daí, por exemplo, se eu criar aqui outra view, ó, vou clicar o direito, copy, vou clicar o direito aqui em view, paste, colou ali uma copy, direito, rename, e vou colocar aqui agora edit colaboradores. Então aqui no create colaboradores eu vou colocar aqui, ó, formulário de cadastro de colaboradores, salvar. E aqui eu vou colocar formulário de edição de colaboradores, tá? E aí na nossa rota, aqui no web, vou copiar essa rota do create, Ctrl C, selecionei ali, né? Dei um Ctrl C, Ctrl V, e eu vou mudar aqui edit colaboradores. Eu estou colocando em inglês, mas pode colocar criar colaboradores, né? Aí fica a critério, tá? E aqui eu vou mudar, o nome da template é edit colaboradores, tá? Esse nome não tem que ser igual a view, tá? Que nem aqui, ó. Pode ser diferente, tá? Então aqui eu vou colocar edit colaboradores. Então lá, formulário de edição de colaboradores. Se eu for no create agora, create formulário de cadastro de colaboradores, tá vendo? Então eu estou aproveitando aqui esse principal aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Então eu estou aproveitando, tenho esse template base e o conteúdo das views vai ser carregado aqui, desde que eu defina aqui no section conteúdo, tá? Então só para mostrar para vocês essa diferença. Mas nós vamos usar o template base aqui do Laravel, tá? Para o nosso exemplo aqui, ó, que é o app Blade, né? Então vamos mudar aqui para app, salvar. No create eu vou vir aqui e mudar também para app, salvar. E agora eu venho aqui, atualizo. Então, tá vendo? Só que lá no app, se eu vier aqui, ó, app.blade, o Yelt é content, né? Em inglês. Então vamos mudar isso aqui, ó. Por isso que ele não carregou aqui, ó. Tá vendo? O conteúdo da view. Porque aqui eu tenho que colocar igual tá lá. Content. E no create, content. Fecha aqui, vamos atualizar. Olha lá, formulário de cadastro de colaboradores. Tá vendo? Pode ver que até a fonte mudou, porque tem configurado lá o Bootstrap, né? Que vai estilizar a página. Então, se eu vim aqui colocar agora edit, olha lá, formulário de edição de colaboradores. Então, nós criamos as nossas views aqui, edit colaboradores e create colaboradores. E criamos as rotas, né? Que está chamando direto as views. Porém, nós vamos trabalhar com o controlador para poder estar criando o código que vai inserir, né, persistir os valores do formulário no banco de dados. Tá? Por enquanto, vamos criar aqui o nosso formulário. E aí, depois de criar o nosso formulário, a gente vai criar o controlador, né, a model, tudo para poder estar fazendo a inserção dos valores no banco de dados. Para iniciar a criação do nosso formulário Create, né, que vai inserir os registros no banco de dados, eu vou digitar ele aqui, criar ele na unha, né? A princípio,
Vou fazer um exemplo aqui da gente digitando todo o código HTML. Depois eu vou mostrar como que a gente pode pegar no Bootstrap, né, direto lá na documentação do Bootstrap, o código lá, um modelo, e a gente inserir. E usar também a outra forma, pegar um formulário, por exemplo, de registro de usuário que já tem aqui no Laravel, e aí a gente utiliza aquele conteúdo para estar criando o nosso. Aproveita o código, né? Então, primeiro nós vamos abrir aqui a pasta Database, Migration, né, e abrir o nosso Migration aqui, o Create Colaboradores. Para nós pegarmos os campos aqui que nós vamos inserir as informações, tá ok? Então lá tem nome, e-mail, telefone, logradouro, número, município, estado e cargo. Então vou copiar esse conteúdo aqui. Ou melhor, vou alternando, né? Então aqui, ó, formulário de cadastro de colaboradores. Vou criar um formulário simples, tá? Então form. Então aqui no VS Code, né, tem essa facilidade, né? Você digita lá form, ele te traz ali para você tá selecionando para ele montar, né? Aí um form aqui, né, sem você definir o método, aqui o método get e post. No nosso caso, como nós vamos inserir um registro na base de dados, nós vamos utilizar o post. Vou selecionar essa terceira opção, que ele já define ali a propriedade método com o post, né? Então ele abre ali a tag, já define lá a propriedade action, né, vazia, e a propriedade método, e fecha a tag form aqui. Então eu dou um enter, e agora vamos inserir os campos, né? Como nós vamos criar um registro, não há necessidade de definir o ID, tá? Então vamos começar ali pelo nome. Eu vou inserir aqui então uma label, nome, aqui eu vou colocar uma input, type text, né, um input texto. Aqui eu posso colocar um BR para quebra de linha, né? Vou copiar esse daqui, tanto o label quanto o input, e colar aqui. Vamos definir agora o e-mail, depois o telefone. Então lá, e-mail. Aqui eu esqueci de colocar, ó, name, nome. Aí o name tem que ser igual aqui o nome da coluna, né, do campo aqui no banco de dados. Aqui no label, no for, eu defino o nome, que seria também o ID aqui, né, ó. O ID desse input, né, para saber que esse label é referente a esse input. Vamos apagar esse aqui. Então agora eu vou copiar esse daqui, que está completo, né? Seleciono lá ele todo, as duas linhas, né? Aqui do final do input até o início do label. Dou um Ctrl C para copiar, vem aqui, Ctrl V. Aqui eu vou colocar telefone. Por mais que esteja o e-mail aqui, não há necessidade de seguir essa sequência, né? Você pode definir a sequência que você quiser aqui no formulário. Então aqui eu vou usar aquele esquema lá de segurar o Ctrl e pressionar a tecla D. Então aqui, ó, eu quero mudar nome. Então selecionei ali o primeiro nome, Ctrl D, ele selecionou o segundo, Ctrl D o terceiro, Ctrl D o quarto. E aí eu vou colocar telefone. Dou um ESC para ele tirar a seleção e ficar o cursor só num local. Aí eu venho aqui e coloco o primeiro maiúsculo. Então agora eu vou selecionar o BR aqui, ó, até o final do telefone. Ctrl C, dou Enter, Ctrl V.
Agora sim eu vou lançar o e-mail. Mesma coisa, ó, seleciono aqui. Por exemplo, esse daqui está com a primeira letra maiúscula. Vamos imaginar que eu não quero modificar ele, só os que forem exatamente iguais, né, a palavra. Então seleciono aqui, ó, telefone, Ctrl D. Viu que apareceu aqui, ó? Então eu vou selecionar aqui, ó, para ele verificar se é maiúsculo ou minúsculo. Ele selecionar exatamente, por exemplo, se é tudo minúsculo, ele vai selecionar somente as palavras que têm as letras todas minúsculas. Vou marcar aqui, ó, ela selecionou. Então vou novamente fazer a seleção, Ctrl D, Ctrl D, tá vendo? Ele não selecionou esse daqui, porque a primeira letra é maiúscula. E no caso eu selecionei até para mais aqui, ó, selecionei aspa dupla, né? Então o cursor está piscando todos iguais aqui, eu dou uma seta para o lado esquerdo, aí ele foi lá para o início, eu vou selecionar agora todos e digitar aqui e-mail. Então eu dou um ESC para o cursor piscar somente em um local, e agora eu venho aqui e mudo para e-mail, salvo. Então e-mail, logradouro, né? Vamos ver como é que está ficando esse formulário. Deixa eu ver aqui, view, terminal. Está ativo aqui o meu servidor de desenvolvimento, né, do Laravel. Então é só vir aqui, entrar com o localhost, ó, já está até ali, ó. Localhost, porta 8000 e minha rota, né, create-colaboradores. Então, ó, tá vendo o jeito que tá ficando? Tá ficando meio esquisito, né? Mas depois nós vamos arrumar ele aqui, tá bom? Eu vou clicar no X aqui para ocultar o meu terminal. Aqui no e-mail você pode colocar e-mail. O type aqui, né? O tipo e-mail. Que daí ele faz uma verificação se você está digitando um e-mail válido, né? Ó, vamos atualizar aqui, ó. Se eu digitar qualquer coisa aqui, agora ele não vai dar essa informação. Mas é que ele verifica se é um e-mail válido. Acho que na hora de persistir os dados que ele vai dar. Vamos colocar um submit aqui, ó. Input, o tipo aqui submit e o value a gente coloca enviar, salvar. Vamos colocar aqui um BR, né? E atualizar. Beleza. Olha lá, tá vendo? Quando eu tento enviar o formulário, como é um e-mail e eu defini aqui o tipo e-mail, ele não deixa eu enviar o formulário, né? Eu submeter esse formulário aqui se for um e-mail válido. Ó lá. Inclua um arroba no endereço de e-mail, está com um arroba faltando, entendeu? Então tem que pôr um e-mail válido, ó. Renato, olha lá, arroba mail. Olha lá, e ele deixa você submeter o formulário, tá ok? Deu erro porque não foi definido o action ainda dele. Então aqui você coloca o tipo e-mail e já faz essa verificação no front-end, né? Então próximo campo, logradouro, número, município, né? Então vou colocar aqui, vou apagar o submit que eu só coloquei para a gente testar. O BR aqui, vamos selecionar do BR até o final aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou digitar aqui, então o próximo é logradouro, né? Então Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, logradouro. Só que aqui no tipo é texto, teste. E aqui logradouro, logradouro. Seleciono tudo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D,
Vou desmarcar isso aqui, tá? Que eu quero que ele selecione mesmo que tenha letra maiúscula. Depois eu só mudo uma letra, né? Então, ó, selecionei de novo aqui o logradouro. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Número. Isso, né? Número, isso. Município, estado e cargo. Tá acabando já. Então agora é o município. Município. Tava esquecendo aqui de pôr uma label, né? Com a letra maiúscula. Município, acho que tem acento no I. No munici. No si aqui, né? Deixa eu ver. Município. Isso, é no si. Vamos atualizar. Beleza. E agora vai ser estado. Selecionei aqui o município. Ctrl D, estado. Como ele tem um acento aqui, então diferenciou isso da palavra, né? Então ele não selecionou. Estado. Seleciono aqui. O cargo a gente pode colocar aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Eu coloquei 2BR aqui. O BR vai aqui, ó. BR. O BR é para quebrar linha, tá, pessoal? Então, se eu quiser quebrar a linha aqui, ó, BR, vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, tá vendo? Nome. Vamos jogar que fica melhor, né? Jogar aqui, ó, depois do label, o BR, ó, tá vendo? Entre o label e o input, ó. Aqui eu já pus e aqui também. Vamos atualizar. Aí, beleza. Então aqui, o que eu ia fazer? O cargo, né? Cadê? Estado, município, joguei aqui, ó, estado. Então aqui no estado, seleciono, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, cargo. Vou aqui, atualizar, beleza, nome, cargo, telefone, e-mail, logradouro, número, município, estado. Tirar espaço. Ó, se eu segurar, acho que é Shift Alt F, deixa eu ver se ele... Shift Alt F, tá funcionando a indentação, tá? Caso de vocês não esteja funcionando a indentação no VS Code, né? Que tipo assim, ó, esse conteúdo tá dentro do form, né? Ó. Então eles ficam aqui na mesma linha, na mesma coluna, vamos dizer, né? O form, ó, então como eles estão dentro do form, tem que estar concatenado não, identado, né? Dessa forma. Tá vendo? Ó? Esse conteúdo está dentro do section. Então eu vou tirar essa indentação aqui, ó. Oh, meu Deus. O que eu fiz aqui? Selecionei o principal. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu fechei, né? Create colaboradores. Tá. Deixa eu diminuir isso aqui. Então aqui, ó, vou tirar, tá? Vou selecionar isso aqui, ó, selecionei do H1 até o form. Vou segurar Shift e pressionar Tab. Tab. Tirei toda a indentação do código aqui, ó, né, nessa parte. Vou salvar. Agora eu vou pressionar Shift, Alt e F. Olha lá, e ele fez a indentação automática do HTML aqui, tá bom? Do Blade. Mas eu instalei
uma extensão aqui. Caso de vocês não esteja instalado, tem que procurar uma extensão para fazer isso aqui. Vai ser difícil eu falar para vocês qual foi que eu usei. Fui testando várias até que uma ficou do jeito que eu queria. Se caso não tiver fazendo essa indentação, né, com Shift Alt e F por padrão no VS Code de vocês aí. Então beleza. Vamos ver como é que ficou ali. Ó, mas não está muito legal, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um CSS aqui. Como é que nós podemos fazer? Podemos colocar direto no código, né? No caso aqui no app Blade, ou criar um diretório, né? Ó, já tem a pasta CSS, não no resource, no public. No public ele não tem CSS aqui, né? Não. Então vou criar uma página aqui. Não sei se eu jogo no public ou direto no código. Vou jogar direto no código, tá? Depois a gente joga num arquivo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra seção aqui dentro do meu deixa eu fechar aqui. Na minha view, Create Colaboradores. Então aqui eu vou criar uma section, uma seção, né? Vou abrir aqui e vou colocar styles. E vou fechar ela. End section. Então aqui eu vou colocar o CSS, tá? E vou criar uma outra aqui. Já vou deixar criado. Scripts, que é do JavaScript, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui no app.blade, né, no meu layout base, e aqui no read, ó, tá vendo? Nessa tá aqui read, que é o cabeçalho, eu vou definir o CSS. Então o CSS eu vou definir aqui abaixo desse daqui, ó, tá? Então vou clicar aqui um @yield, e aí eu vou styles, como eu coloquei o nome lá. Vou dar um Ctrl C e aqui no scripts, abaixo aqui, eu vou colocar scripts. Então, o CSS que eu digitar aqui, nessa seção, ele vai carregar aqui, né? Nessa parte do código. Mesma coisa o scripts. Então, styles, deixa eu ver se está certo, styles, scripts, ó. Ele vai carregar aqui, tá ok? Beleza? Então vamos definir alguns estilos aqui. O que eu posso supor aqui, ó? Aqui, ó, eu selecionei todo esse conteúdo. Vou dar um Ctrl X, ele recortou, tá? E aí eu vou digitar aqui, ó, div.por card aqui, tá bom? Card e dá um enter. Ctrl V. O card ele é do Bootstrap, acho que ele vai trazer alguma coisa, Ele já é uma classe do Bootstrap, tá? Então o Laravel utiliza o Bootstrap, então tem que mudar o nome dessa classe aqui. Vou colocar aqui conteúdo form. Conteúdo form. E aqui eu vou criar um CSS, né? Vai ser o conteúdo form. Ah, tá. Aqui vai ter que ficar entre style. Então tem que ficar entre essas tags aqui, tá vendo? Dei um Shift Alt e F, ó, vou voltar. Shift Alt e F. Daí ele concatenou. Então aqui no estilo eu vou criar uma classe. Vou dar estilo, né? Essa classe aqui, ó, conteúdo form. Vou até selecionar ela aqui, ó.
Ctrl C, Ctrl V, abro chave, fecho a chave. E aqui nós vamos colocar nessa div aqui, margem por de 10 pixels, aí todos os lados, né? Tanto margem esquerda, topo, margem direita e a margem do rodapé, né? A margem na parte de baixo, ele vai ser 10 pixels. E o padding, que é uma margem interna, né, da div, também vou colocar aqui 10 pixels. Vamos ver como é que vai ficar ali. Aí melhorou, né? E a gente pode colocar esse H1 aqui também. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, ficou melhor, né? Aí eu posso definir aqui, ó, ponto, o que tiver dentro dessa onde eu defini essa classe, que no caso essa div. Deixa eu abrir e fechar aqui. No caso aqui eu estou definindo conteúdo form input, ou seja, as inputs que estiverem definida dentro da tag, né, que eu declarei essa classe aqui, elas vão ter alguma particularidade, né? Então vou colocar aqui margem bottom, que é a margem de baixo, né? Como 10 pixels também. Vamos ver como é que fica. Olha lá, já deu um espaço entre os campos, né? E também vou definir que os inputs deve ter a largura de 50% em relação à página ali. Vamos ver como é que fica. Olha lá, beleza? Então, se eu diminuir, ele vai ser sempre 50%, né? Ele vai diminuindo conforme o tamanho da página. Tá? Beleza. Então é isso, tá? O nosso formulário está criado. Ah, tem que colocar aqui, vou colocar um BR e vou colocar aqui um input tipo button, né? Não, no caso ele é submit. E aqui enviar o formulário. Então aqui um botão para submeter. No caso eu estou definindo aqui eu defini todos os inputs, defini eles com a largura, né, 50%. Então o botão também agiu dessa forma, né? Ele atribuiu porque é uma input que eu estou definindo aqui. Aqui eu acho que eu posso tirar esse BR. Deixa eu ver como é que vai ficar. Não, ele fica do lado. Não quero. Deixa eu BR aqui. Então aqui nós vamos mudar. Colocar aqui, ó. Se for um input type submit, o comportamento vai ser diferente. Ele vai ser, não vai ter isso aqui. Vamos ver. Não. Vamos voltar. Então ele vai ser de 15 pixels. Também não funcionou. Acho que não é assim que declara. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que é igual aqui, né? Não é 2 pontos. Deixa eu ver. Então, vamos lá no chat GPT.
esse código está correto. Erro na sintaxe. Ah, tá. O type eu não envolvo ele em aspa, né? Então, tiro o type. Então, só aqui, ó. Deixa eu ver. Agora foi. Só que ficou pequeno demais, né? Opa. Então, aqui pode ser aspa simples ou aspa dupla, né? Vou colocar aspa dupla. E aqui eu coloco 30 pixels. F5. Não ficou legal, não. Vou colocar 100 pixels. Atualizar. Aí, enviar. Beleza. Então aqui eu tenho o botão. No botão eu vou colocar a margem top, tá? Top 10 pixels. F5. Aí. Beleza. Então tem o formulário aqui e o enviar, tá? Formulário que nós configuramos aí na unha, né? Eu digitei na unha aí o HTML. E vamos então criar agora o código para inserir essas informações na base de dados, né? Então, deixa eu ver por onde que eu começo. Ah, tá. Deixa eu só fechar tudo aqui, né? Ó, aqui no Explorer, né? Aqui, ó, o Explorer do VS Code, né? Onde mostra as pastas e os arquivos. Se você vir aqui, ó, aqui é o Cruz Laravel, né? A minha pasta, onde estão meus arquivos. Se eu vier aqui, ó, nesse botão, ó, Collapse Folders in Explorer, tá vendo? Esse último botão aqui, ó, posicionei ali, eu clicar nele, tá vendo? Ele fecha todas as pastas, né? Que estavam abertas aqui, ó. Então abri, cliquei aqui, ele fecha todas, tá? Então aqui a gente vai fazer o nosso, vamos fazer o commit, né, no Git, para criação desse formulário e depois a gente continua. Então vou lá no View, Terminal, vou interromper aqui, Ctrl C, para interromper o servidor de desenvolvimento aí do Laravel. Vou dar um CLS, deixa eu ocultar aqui o Explorer. Para ficar melhor eu vou maximizar aqui o terminal, tá? Clicar nesse botão aqui. Git status. Então aqui eu tenho esses arquivos que foram modificados, né? Que é o appblade, que é o view, né? E aqui o arquivo de rotas, né? web.php. E esses arquivos que foram criados. Então para mim adicionar eles, eu quero adicionar todos de uma vez. Eu digito aqui git add espaço ponto e dou enter. Então ele adicionou. Aqui ele está dando uma mensagem que é referente a caractere, né? Pode ignorar isso aqui. Agora se eu der um git status, olha lá, ele tudo verde lá que foram adicionados, tá? Aí ele adiciona até esse que foi modificado. Então agora eu vou dar um git commit -am. Você poderia dar só um commit -m, mas eu gosto de colocar o A também, que às vezes precisa estar inserindo um arquivo, né, durante o commit, ele já faz. Abro a aspa dupla, e vamos digitar aqui, ó, criado a view create colaboradores, fecho aspa e enter. Então aqui eu fiz o commit, vou dar um git status novamente, ó, cls git status. Então lá, já não tem nenhuma pendência, tá? Então eu tô no meu branch main aqui, tá vendo, ó? Tô no branch main.
Então vou dar um git push origin main e subir o meu repositório remoto lá no GitHub. Beleza. Se eu der um git log, tá aqui o commit que eu acabei de fazer. Então aqui, ó, ele parou aqui, né, ó, porque tem vários commits. Se eu for dando enter, ele vai me mostrando os commits que estão para baixo. Chegou no fim. Como é que eu saio dessa tela? Pressiona a tecla Q. Aí ele sai, tá? Então, ó, vou de novo, git log, quero sair, tecla Q. Pronto, saí. Voltou para o prompt. CLS, enter. Então agora nós vamos criar o nosso controlador, né? Para poder inserir os dados lá. Apesar que antes do controlador, deixa eu ver aqui, app, models, user. Não tem ainda o model e também não tem o controlador, né? Então vamos criar o controlador e o model. Vamos ver aqui que eu não lembro qual que é o comando. Qual comando para criar o model e o controller no Laravel? Então aqui ele me trouxe para criar o model, criar o controller e para criar o model com o controller junto, tá vendo? Então só dar o comando do model e eu coloco uma diretiva aqui, ó, menos controller, que ele também, ou melhor, né, uma flag aqui que ele falou, ele já cria o controlador, tá? E até o migration se não tivesse, mas o migration nós já criamos. Então primeiro eu vou dar esse comando aqui, ó, php artisan, make model, o nome do model e o controller, tá? Para ele criar tudo junto. Então, o que nós vamos colocar aqui abrir o terminal, viu, terminal, ele estava aberto, né? Tem que estar maximizado aqui. Então, beleza, vamos dar o comando aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui o Explorer. Então, é o php artisan make model, dois pontos, né? Model. E aí o nome do model, que vai ser colaborador. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir de novo aqui os model user. Ó, tá vendo? O model, você não coloque ele no plural, tá? Então lá, colaborador. E menos controller. É isso? Isso. E enter. Então, olha lá, trouxe lá, criou o model e criou o controller, tá vendo? Então, vamos restaurar aqui, né, o terminal e vou ocultar ele aqui no X. Vou abrir aqui o Explorer e aqui eu tenho controlador, eu tenho HTTP controllers colaborador aqui, ó. Aqui ele é uma pasta HTTP e dentro dela tem a pasta controllers. O VS Code ele faz isso por quê? Porque dentro do HTTP só tem a pasta controllers. Então ele abre numa linha só, dividindo aqui por uma barra invertida, tá? Se caso você quiser visualizar assim, né, ó, ele mostre a pasta abaixo, né, no esquema de árvore, só criar um arquivo aqui no HTTP. Vou clicar o direito aqui no HTTP, New File, vou colocar aqui, ó, temp.php, só para um arquivinho aqui, ó. Beleza. Tá vendo? Agora sim, ó, tem dentro do HTTP, eu tenho a pasta controller e um arquivo. Então aí ele mostra dessa forma, tá? Só para conhecimento. Esse arquivo temp aqui eu só criei então para mostrar que a pasta controller está dentro de HTTP. Então vamos abrir aqui o controllers. Então aqui, ó, colaborador controller. Esse é o nosso controlador.
E aqui eu tenho aqui, ó, o model, né, o modelo colaborador, tá vendo? Então primeiro nós vamos definir algumas coisas aqui no nosso model. Deixa eu ver no user. Aqui, ó. A gente tem que criar essa variável aqui, ó. Uma variável protegida, né? Ó, protected, nome da variável. Tem que ser esse nome e aqui os campos do nosso banco de dados, né? Então vamos criar lá, ó. Vou copiar essa aqui. Ctrl C. Colaborador, ele está dentro, aqui abaixo disso. Então aqui, ó, file label, né? Então aqui eu tenho nome, o ID não preciso inserir aqui, nome, deixa eu ver qual que eu tenho mais lá, deixa eu abrir aqui o migration, cadê o database? Migration, aqui, nome, e-mail, telefone, nome, e-mail, telefone, logradouro, número, município, estado, logradouro, número, município, estado e aí o último não preciso colocar vírgula, cargo, beleza? O último, se quiser, pode pôr vírgula ou não, tá? Vou deixar sem aqui. Então beleza, então ele criou aqui essa variável, né? Na verdade é um array, né? Com os campos da nossa tabela lá. Então feito isso, deixa eu abrir aqui o user só para ver. Eu acho que o model, a princípio, não tem mais nada para a gente estar definindo aqui. Beleza. Agora sim, nós vamos criar aqui para inserir os registros, né? Vou abrir um outro home controller aqui só para a gente dar uma olhada. Aqui, se nós quisermos solicitar autenticação, põe o construct e define aqui a midway. Tem o index que retorna a view. No caso, nós vamos criar public function. Public function store. E aí nós vamos colocar aqui request tem uma forma também que ele já cria o controlador com as funções aqui, né? Com os métodos, né? Padrão. Então eu vou excluir esse aqui, ó. Não delete, vamos ver. Beleza. Então excluí lá o controlador, tá? Vamos voltar aqui. Como criar um controller com as resources. Acho que é isso. Olha lá, ele já cria todos, tá? Index, create, store, show, edit, update e destroy. Então é, ó, PHP Artisan Make Controller, o nome do controlador e eu coloco lá o flag --resource. Então vamos fazer isso. View
terminal, ó, PHP artisan make controller colaborador controller menos resource, é isso, né? Resource, é isso aí, e enter. Tá, ele criou, tá aqui de novo, aí isso, ó. Então aí ele já cria aqui com todos os métodos, ó, o index, o create, store, show, né, para exibir um registro, para editar, para atualizar, para excluir, e o index pode ser a tabela lá, né, que vai listar todos os meus colaboradores. Então aqui, ó, o create vai direcionar lá pro nosso formulário, né, e o store que vai estar adicionando vai estar executando o código para inserir, né, persistir no banco de dados, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou criar uma outra página aqui. A página home vai ser diferente aqui, ó. Não, depois eu defino isso. Eu ia pôr uma página para criar o link, para ir para o formulário. Primeiro vamos persistir os dados aqui. E depois a gente faz isso. Então vamos lá. Eu vou estar criando aqui então no Store. Então aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, criar uma variável chamada data igual, e aí nós vamos request all. Então, quando eu submeter o formulário, ele vai pegar todo o conteúdo que a gente digita ali nos campos input e vai jogar para essa request. Esse request all, ele vai pegar e vai me jogar, e vai pegar esse conteúdo todo, né? E vai jogar aqui, vai criar ele quer um array com um array associativo. E o que está definido aqui no formulário, deixa eu abrir aqui, cadê o nosso form aqui? Resource views create. Então o que está definido aqui em name, tá vendo? Ó? Ele vai ser o nome associativo da array. E aí ele vai trazer o valor, né, que a gente digitar lá. E aí nós vamos sair daqui para estar incluindo no nosso banco de dados. Então aqui, colaborador, como é que é o nome da nossa tabela aqui? Colaboradores. Ele, por padrão, o Laravel, o que ele faz? Ele cria um módulo. A gente sempre que vai criar uma tabela, tem que ser no plural, né? Colaboradores, usuários, né? Mas o Laravel, o que ele faz? Ele acrescenta um S aqui. Então, o nome da tabela que ele vai associar aqui, o nome da model, né? É colaboradores, né? Não colaboradores, porque colaboradores é o nome em português, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir aqui, mudar o nome da tabela. Então, aqui no model colaborador, eu vou também adicionar uma outra variável aqui. Agora eu não lembro se é protect. Deixa eu apelar aqui para o chat GPT. Então, aqui, ó. No model do Laravel, como faço para alterar o nome da tabela? Isso aqui é uma variável table. Não sei se ela é protegida também. Você tem que declarar protect lá. Protect table, tá vendo? Então nós vamos colocar aqui, ó, protected, né? Table igual colaboradores. Esse é o nome da nossa tabela original. Beleza. Fiz isso. Deixa eu
minimizar isso aqui. App models. E agora aqui no... Agora eu tenho que lembrar... eu tenho que chamar... Eu tenho que importar o nosso model aqui, né? Use model... Use models colaborador. Use model colaborador. E agora aqui aqui eu vou colocar aqui, ó, model não, colaborador create data. Colaborador. Mas não é assim que eu tenho que fazer? Espera aí. Vamos definir de type. Models colaborador. Tá. Tem que pôr aqui app barra. Agora foi. Tá vendo? Então aqui para me importar eu tenho que pôr a pasta, né? App models e o nome da classe aqui, né? O nome do arquivo colaborador. Se a gente abrir colaborador aqui, o nome da classe, ó. Tá vendo? Então tem que ser o mesmo nome do arquivo também. Então beleza, eu importei aqui o model colaborador. Então eu estou pegando o model e pegando já um método dele create que vai inserir os dados de data no banco de dados, tá? E aí eu posso pôr aqui um return. Como é que eu posso retornar? Espera aí. Quero retornar uma mensagem que deu certo. Aqui, ó. Tenho esse método no meu controller do Laravel. Quero retornar a mensagem que os dados foram, que o registro, né? Registro foi incluído com sucesso. Aí. Então aqui eu vou colocar esse return. Tem toda uma validação de dados também, mas isso nós vamos fazer no próximo vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo isso aqui. Nesse daqui só vou mostrar como que a gente faz para estar persistindo, né? Inserindo um dado no registro. Então lá, ó, eu tô pondo aqui, ó, return de redirect, né? Daí ele põe aqui um hífen com sinal de maior, back, né? White success, tá? Success. Registro incluído com sucesso, tá? Eu vou mudar isso daqui para teste, ou melhor, MSG, de mensagem, tá? Para ficar um padrão. E aí, ele fala aqui, eu tenho que inserir isso daqui lá na view, tá? Então, vou inserir isso daqui na view create. Vou jogar aqui em cima, ó. Vou jogar aqui em cima. Colocar... aqui mesmo, ó. P. Deu um Shift Alt F para ele fazer a dentação. Aqui é MSG, que eu mudei ali, né? Ó. Aqui, é isso daqui, que eu tenho que fazer a referência aqui. Então ele está definindo aqui uma variável de seção, né? A seção está pegando ali, vai pegar esse conteúdo aqui, ó, que eu estou adicionando nela.
E aí ele vai exibir um alerta que vai trazer a mensagem que eu defini ali, ó. Então, MSG. Então, se tiver essa mensagem, ele exibe o conteúdo aqui, tá? Vamos testar se vai dar certo. Beleza. Então, aqui, vou atualizar. Opa. Atualizar. Então, aqui, ó. Renato. Opa. Eu fechei, né? View, terminal. Eu fechei aqui o CLS. O servidor de desenvolvimento, né? Então, ó. PHP Artisan Serve. Vamos executar ele de novo. Atualizar. E agora sim. Ó, Renato Gomes. Cargo desenvolvedor. Telefone 11 988 77 66 5544. Acho que eu pus número para mais, né? 988 77 é. Renato @mail. Logradouro Rua São Sebastião. Número 500. Município São Paulo. SP. Ah, não vai adiantar, né? Eu não defini aqui a rota, né? Tem que definir a rota aqui. Espera aí. Então, ó, vamos lá na nossa rota. Tava esquecendo. Routes, web. Então, aqui vamos ter que definir a nossa rota, ó. Route. Post, no caso é um post, né, que nós estamos fazendo, ó. Aqui, nosso formulário, aqui, ó. Método post, tá vendo? Então, post, não get, barra, colaboradores store, vírgula, aí abro aqui, põe o caminho, né, da onde está o HTTP, o controlador, controllers, barra, esse daqui, ó, colaborador controller, class, e aí eu ponho vírgula e o nome do método. Qual que é o método? Esse daqui, ó, store, tá vendo? Então vamos lá, store. E aí eu vou definir um name, né, ó. Aqui. Posso colocar aqui, ó, colaborador store, né? Salvo. Espera aí, que ele tá dando algum erro. Ah, tá, não pus o name aqui, ó, name. Salvo, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o name. Selecionar esse name aqui. E aqui no action, eu vou abrir aspa, chave dupla, né? Ali, ó. E dentro dessa chave dupla eu vou definir as rotas. Então, vou chamar o método route, abre parente, fecha parente, aspa simples, ou dupla, né? Fica a seu critério. Mas ele sempre usa aspa simples, né? E põe aqui. É aspa simples, que acho que se for aspa dupla vai dar problema com isso daqui, ó. Beleza, salvei. Então agora ele vai procurar uma rota com o name desse daqui, lá no web, vai achar ela aqui, vai ir lá no controlador, no método store, executar o código que está lá. E esse daqui é a rota, né? Só que ela está associado a esse name. Então beleza, agora vamos testar. Só que eu vou ter que atualizar de novo isso aqui. Beleza, então vamos lá. Renato Gomes, cargo desenvolvedor, 11 999 88 77 55 999, isso. Renato @mail, Rua São Sebastião, 500, município de São Paulo,
SP, enviar. Ó, ele expirou. Ah, tá, descobri por que está acontecendo isso. O seguinte, aqui no formulário, quando você usa um post, o método post, né? Cadê? Método post, método put, né, de atualização, um delete. Você, no Laravel, ele precisa você inserir isso aqui, ó, @cfcs, deixa eu ver, @csfr. O que acontece? Ele gera um token para validar o formulário. Isso daí para evitar que aqueles ataques, né, de boot, né? Os caras criam um robô para ficar enviando informação no seu formulário, né? Então ele cria isso daqui, ele exige, né? Ele tem isso daqui, você põe essa diretriz, ele cria um token e esse token ele vai atualizando, então evita esse tipo de ataque, né? Porque se o token não for o mesmo, ele não vai validar o formulário, né? Não vai inserir os dados lá no banco de dados. Então agora aqui nós fizemos isso, vamos ter que atualizar de novo. Não deu certo, por que que não foi? Agora eu não entendi. Não, eu coloquei errado aqui, ó. Não é isso aqui não, é CSRF. Aí, agora foi. Então agora aqui a gente atualiza o formulário. Então lembrando, sempre que for criar um formulário post, put ou delete, né? Ele vai exigir que você insira esse código aqui, né? Essa diretiva, @csrf. Então, ó, a gente atualizou aqui, ó. Se eu clicar o botão direito aqui, inspecionar, e abrir aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui, aumentar. Então, se a gente vir aqui e abrir a nossa div, ó, cadê? Aqui, ó, ele criou esse input, que é oculto, né? E aqui, ó, ele jogou um token aqui, um código, tá vendo? Então, ó, name token. Então, ele precisa disso daqui, senão ele não vai permitir, não vai validar o formulário, tá? Agora vai, hein? Vamos lá, preenchendo. Enviar. Registro incluído com sucesso, tá vendo? Vamos ver se inseriu mesmo. Deixa eu minimizar isso aqui. Vamos abrir a view, terminal. Vou abrir um outro terminal aqui, ó. Clico no mais aqui. Beleza. Então, deixa eu ocultar isso aqui. Aumentar. Vou maximizar aqui o terminal. Ó, MySQL, -u, root, -p. MySQL, -u, root, -p. Admin, use, como é que é o nosso banco de dados? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá na env. Nome do banco de dados. Banco de dados, CRUD Laravel. Tá. Vamos voltar ao nosso terminal. Maximizar ele aqui. Oculta isso aqui. Então lá, use CRUD Laravel. Ponto e vírgula. Beleza. Show tables. Dois pontos. Ou ponto e vírgula. Então eu quero colaboradores, né? Essa tabela aqui. Vamos ver. Select, asterisco, from, colaboradores e ponto e vírgula. Enter. Então lá, foi inserido o registro, tá vendo? Deixa eu ver se fica melhor aqui para visualizar. Deixa eu diminuir o tamanho. Menos. Aí. Então lá, ó, inseri um registro, tá vendo? Deu certo. Conseguimos inserir o registro na nossa tabela, tá ok? Então no próximo vídeo, eu vou estar mostrando aí como que a gente pode estar incluindo um código para validar os dados, né? Como fazer a validação aqui no front-end, usando o JavaScript, e também a validação no back-end, né? Direto lá no código do nosso controlador.
antes de persistir os dados, tá? E aí eu vou explicar por que é importante ter essa validação, principalmente no back-end. Aí nós vamos criar também a página index, né? Vamos criar uma página para listar os registros aqui que nós vamos inserindo, tá ok? Antes de eu encerrar, estava esquecendo. Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Dar um exit cls e um git status. Então lá, criamos o nosso controlador, criamos lá o models, né? Esse temp aqui, a gente pode excluir ele, né? Foi só para mostrar mesmo ali essa pasta controller, né? Então, ó, direito aqui, delete, beleza. Então, lá, o git status, cls git status. Então, olha lá, como criou novos arquivos, vamos olhar aqui o controlador e o model, né? Então, git add espaço ponto e enter. Git status, tá lá, foi tudo adicionado. Git commit -am, criado o controlador, o model e controlador colaboradores, pronto. E enter. Git status, beleza? Git push origin. Estamos aqui no branch main, né? Main e enter. Beleza? Subimos para o nosso repositório. Agora sim, exit. Interromper o nosso servidor. Exit. Para fechar o terminal. Aqui eu clico o botão direito. Close all, fechar todas as guias. Beleza, fechou. Então no próximo vídeo a gente continua. Um abraço.